Luffy Gear 50 é um deus. Pronto. Ninguém mais derrota ele, certo? Errado, erradíssimo. Mesmo tendo ficado muito mais forte, Luffy não é de longe o personagem mais forte da obra, e existem diversos personagens que conseguem derrotá-lo no Gear 50, e o Luffy não bate de frente com eles. Alguns até dá luta, mas outros o Luffy não tem chance. Por isso eu listei os personagens que conseguem derrotar o Luffy, que conseguem esfregar a cara do coitado mesmo no Gear 50. Seja bem-vindo ao canal, e primeiro a gente vai fazer um dossiê completo dos poderes do Luffy e ver o quão forte ele está atualmente. Ao longo do anime, o nosso Chapéu de Palha demonstrou uma força e uma habilidade incrível que o permite enfrentar inimigos cada vez mais poderosos e perigosos. Desde sua primeira aparição, ele já mostrava uma habilidade natural para lutar, com uma força física impressionante e uma grande agilidade. Com o passar do tempo, Luffy adquiriu diversas habilidades que o tornaram ainda mais forte, e uma das mais conhecidas é o Gear Second, que aumenta a velocidade e a força do seu corpo ao acelerar o fluxo sanguíneo. Além disso, ele também pode inflar partes específicas do seu corpo para aumentar o tamanho e a força dos seus golpes utilizando o Gear Third. Uma forma ainda mais poderosa dele é o Gear Fourth, onde ele pode e muda a estrutura do seu corpo para aumentar a sua resistência, elasticidade, o poder dos socos e a sua velocidade. Ele pode adotar várias formas diferentes com o Gear Fourth, como a forma Tankman, que lhe dá a aparência de um tanque de guerra, ou a forma Snakeman, que o torna extremamente rápido e ágil. Além disso, o Luffy também possui a habilidade de usar o Haki, uma técnica que permite que ele sinta a presença de outros seres vivos e aumente a força de seus golpes, além de imbuir os seus ataques com uma espécie de aura. Entre eles, nós temos o Haki do armamento, que permite que o usuário possa endurecer o seu corpo, tornando-se imune a ataques físicos, fora que também pode aumentar o poder de ataque dos golpes. Luffy aprendeu a dominar essa habilidade para que seus golpes se tornassem ainda mais poderosos, especialmente com sua técnica Gun Elephant Gun, que é aquela técnica cabulosa que o Luffy fica com o braço enorme e maceta o inimigo. Muito poderosa, sem dúvidas. Luffy também é capaz de utilizar o Haki do armamento avançado, que é uma técnica que permite que o usuário possa criar um revestimento com propriedades únicas em seus ataques. Luffy mostrou essa habilidade em sua luta contra Kaido, onde ele criou um revestimento que o torna capaz de acertar o inimigo sem precisar fazer contato físico, aumentando significativamente o poder de seus ataques. Muito roubada essa técnica. Já o Haki da observação é a habilidade que permite que ele possa sentir a presença e o movimento dos seres vivos ao seu redor. Mesmo que eles estejam escondidos ou camuflados, ele consegue fazer isso. E essa habilidade é muito útil para prever os movimentos do inimigo, evitando ataques surpresas e se esquivando de ataques mais fortes. Luffy é um dos usuários mais habilidosos do Haki da observação e já demonstrou sua habilidade várias vezes em batalha, como na luta contra Katakuri. Assim como o Haki do armamento, Luffy também é capaz de utilizar o Haki da observação avançado, uma técnica que permite que o usuário possa ver alguns segundos no futuro, tornando-se praticamente imbatível em combate. Por fim, o Haki do Rei é a habilidade mais rara e poderosa dentre os três tipos de Haki, e essa habilidade permite que o usuário possa emitir uma aura intimidadora que pode controlar a vontade das pessoas, além de poder derrubar os inimigos sem atingi-los diretamente. Luffy demonstrou essa habilidade diversas vezes ao longo do anime, como quando ele derrotou os soldados da marinha em Marineford, ou quando ele derrubou mais de 50 mil homens-peixes de uma só vez. E calma, que ainda tem mais. Luffy tem principalmente o seu Haki do Rei avançado. Essa técnica é tão poderosa que se o Luffy não tivesse aprendido ela, ele não teria feito nem cócegas no Kaido. Tanto é que no momento em que ele aprendeu a usar o Haki do Rei avançado, ele atacou o Kaido, que fez de tudo para não levar o golpe do Luffy. Ou seja, se desviou é porque dói. E por fim, ele tem simplesmente o seu Gear 50, que é literalmente a forma mais forte do Luffy. Nessa transformação, ele consegue fazer tudo que a segunda, terceira e a quarta marcha conseguem fazer. Fora que ele tem o despertar da sua fruta, que dá a capacidade de transformar tudo que ele toca em borracha, incluindo pessoas e até mesmo o dragão com Kaido, ou o chão, ou o que for, objetos e o que for. Com todas essas habilidades, Luffy conseguiu enfrentar e derrotar inimigos poderosos
ao longo do anime, como Don Quixote do Flamingo, que era um dos Chichibukais, Charlotte Cracker, Katakuri, 2 comandantes da Big Mom, né? E por fim, o mais importante de todos, derrubou Kaido, que é a criatura mais forte do mundo, e também deitou um almirante, Kizaru. Luffy tá sem dúvidas muito poderoso, mas tem personagens que batem de frente com ele. Então, para começar nossa lista, já abre ela dando like no vídeo, se inscrevendo no canal e ativando as notificações. Tudo isso é muito importante para você receber novos vídeos aqui do canal. Shanks. Iniciando com uma figura cuja força e presença são inegavelmente impactantes no mundo de One Piece. Shanks, o Ruivo, estabelece-se como um dos personagens e uma das personalidades mais formidáveis e importantes. Desde a sua introdução, Shanks foi envolto em um manto de poder e respeito, revelando-se plenamente em momentos-chave da narrativa. Cada aparição não só captura a atenção, mas também demonstra a profundidade do seu poder. Um exemplo marcante da sua força ocorreu durante sua visita ao Barba Branca, onde Shanks impressionou a todos ao derrubar membros da tripulação do Barba Branca com apenas uma fração do seu Haki do Rei. Este momento não apenas demonstrou sua habilidade excepcional, mas também a capacidade do seu Haki em afetar o ambiente físico ao seu redor, que é um feito que poucos conseguiam replicar. A sua presença é tão avassaladora que durante o confronto com Barba Branca, conseguiu dividir os céus, que é um testemunho imenso de força de vontade que ambos os personagens possuem. E este ato não apenas estabeleceu Shanks como um dos mais poderosos personagens, mas também como um dos poucos capazes de enfrentar diretamente uma lenda viva como Barba Branca. No desenrolar do arco do País de Wano, Shanks demonstrou mais uma vez a magnitude do seu poder. Ele interveio de maneira decisiva contra o almirante Ryukogyu, utilizando a pressão do seu Haki para repelir o almirante com facilidade a quilômetros de distância. Um feito impressionante considerando a distância e o fato do Ryukogyu ser um dos mais altos oficiais da marinha. O bicho não é pouca bosta não, e mesmo assim o Shanks botou para correr. A habilidade de Shanks em empregar o Haki do Rei dessa forma, afetando adversários do calibre tão alto a uma grande distância, ressalta não apenas a extensão do seu poder, mas também a sua maestria no Haki, sugerindo que ele detém um dos Hakis mais poderosos já vistos, se não o mais poderoso. Considerando a importância do Haki do mundo de One Piece como um marcador de força, uma força verdadeira e da sua influência, argumenta-se que possuir o Haki mais forte poderia de fato pressionar Shanks como um dos homens ou como o homem mais forte do mundo atualmente. Sua habilidade de influenciar não apenas indivíduos, mas o curso dos eventos em escala global, confirma sua posição como uma forma dominante no mar, merecedora do título de homem mais forte do mundo pela maestria incomparável com Haki. Drácula Mihawk. Adentrando agora na discussão sobre o indivíduo considerado o melhor espadachim do mundo, Drácula Mihawk é um personagem desde os tempos remotos, onde destacou-se como o único capaz de enfrentar Shanks ou Ruivo em igualdade e condições de poder, num tempo em que o Shanks ainda possuía ambos os braços. Este fato por si só sugere uma força formidável por parte de Mihawk, indicando sua supremacia no manejo de espada. Após os acontecimentos do País de Wano, onde Luffy alcançou feitos extraordinários como derrotar Kaido, tornar-se Yonkou e despertar a fruta de Nika e avançar significativamente em sua jornada para encontrar One Piece com Poneglyphs, o governo mundial elevou sua recompensa para 3 bilhões de berries, contrastando Mihawk, que aparentemente passou esse período em uma tranquilidade quase monástica, e viu sua recompensa ascender para 3,5 bilhões de berries, sem participar ativamente dos recentes conflitos mundiais. Essa disparidade na avaliação das recompensas do governo mundial revela a profundidade e a profunda inquietação a respeito que as autoridades nutrem pelo poder de Mihawk. Não é apenas uma questão de força física ou habilidade em combate, trata-se também do reconhecimento do governo mundial sobre a ameaça potencial do Mihawk, onde ele representa para eles, mesmo estando isolado em seu castelo ou na Cross Guild sem muitas movimentações. Portanto, a consideração de Mihawk como possivelmente mais forte que o Luffy não é infundada não, apesar das incríveis habilidades que o Luffy despertou. A aura de Mihawk que ele emana de poder, juntamente com o reconhecimento tácito da sua força pelo governo mundial, posiciona-o como uma força a ser reconhecida. Sem dúvidas, ainda mais contra lâminas, o Luffy não é um dos melhores combatentes. E a maestria de Mihawk com a espada e seu legado como espadachim supremo no mundo de One Piece, combinados com a alta recompensa que carrega, solidificam sua reputação não apenas como um mestre da espada, mas como uma das entidades mais poderosas navegando os mares. A Akainu.
Adentrando o território ainda mais controverso, é essencial mencionar uma figura proeminente ao lado do governo mundial, que é o incendiário Akainu. Sua capacidade de confrontar figuras como Luffy, especialmente em seu estado Gear 50, permanece um tópico de intenso debate, né? Akainu, armado com uma das Akuma no Mi mais devastadoras, a Mago Mago no Mi, que lhe confere o poder de manipular a lava, tem demonstrado uma capacidade ofensiva sem paralelos. A ferocidade de Akainu em combate é inquestionável. Ele deixou marcas inigualáveis na história dos personagens, desde sua vitória decisiva sobre Ace, passando pelo ferimento grave em Jinbe até o ferimento grave no Luffy. Isso sem a necessidade de contato físico. No entanto, o feito mais impressionante foi sua confrontação com o próprio Barba Branca, que é uma figura cuja resistência rivaliza com o de Kaido. Com o único golpe, Akainu conseguiu ferir gravemente o Barba Branca, demonstrando um nível de poder que poucos podem rivalizar, destruindo metade da cabeça de Barba Branca. É um feito incrível. Sua resiliência também é notável. Akainu sobreviveu a um dos ataques mais poderosos de Barba Branca e um golpe carregado de Haki do Rei e a força devastadora da Gura Gura no Mi. E apesar de ser severamente atingido, Akainu não só resistiu, como também continuou a lutar, e uma testemunha da sua tenacidade e durabilidade excepcional. Diante dessas considerações, a possibilidade de Akainu enfrentar Luffy em seu ápice não pode ser desconsiderada. Se Luffy por um descuido permitir que Akainu atinja com toda a força ofensiva, as consequências poderiam ser catastróficas. A presença de Akainu como um dos antagonistas mais formidáveis não apenas evidencia a complexidade dos desafios do Luffy de superar, mas também destaca a profundidade estratégica e o equilíbrio de poder dentro do universo narrativo criado por Eiichiro Oda. Podemos ver que Akainu possui uma das frutas mais ofensivas, onde para a borracha isso seria um problema. Lógico, o Luffy já conseguiu pegar um raio na mão, que é um elemento natural, mas será que ele conseguiria pegar a lava, conseguiria passar pela lava com tanta facilidade? Bom, acredito que com facilidade não. Aokiji. Kuzan, onde sua verdadeira identidade representa uma ameaça potencialmente formidável para o Luffy, mesmo considerando os avanços e conquistas recentes do Capitão de Chapéu de Palha, Kuzan se mostra perigoso. Com sua Rie no Mi, uma fruta do tipo Logia que lhe concede o poder sobre o gelo, Aokiji tem demonstrado capacidades que transcendem os limites de poder convencional dentro do universo. A capacidade do Aokiji de congelar vastas extensões do oceano com facilidade não é apenas um testemunho do seu poder bruto, mas também simboliza o impacto estratégico que ele pode ter em qualquer batalha. Sua habilidade foi tão respeitada que até mesmo Doflamingo, conhecido pela sua audácia e força, hesitou em confrontá-lo diretamente, reconhecendo o custo elevado que uma batalha contra Kuzan poderia acarretar. A principal vantagem de Aokiji em um hipotético confronto com Luffy residiria em sua capacidade de congelamento. A teoria de que poderia imobilizar Luffy ou convencê-lo ou convertê-lo em gelo é plausível, dada as propriedades intrínsecas da sua fruta do diabo. Mesmo que Luffy recua ao despertar da sua fruta do diabo para transformar o gelo em borracha, as consequências de tal ação é incerta. A possibilidade do gelo quebrar sob tal transformação e causar o dano fatal ao Luffy não pode ser desconsiderado não. Entretanto, capturar Luffy em sua forma Gear 50, caracterizada por um aumento excepcional em velocidade e poder, seria um desafio significativo para o Aokiji. O desgaste físico dessa transformação em Luffy introduz um elemento de vulnerabilidade à medida que a batalha se prolonga, e a exaustão poderia diminuir a eficácia do Luffy, potencialmente abrindo uma janela para o Aokiji catalisar e possivelmente superar o Capitão do Chapéu de Palha. Apesar das incertezas, a combinação única dos poderes de Aokiji, aliada à sua experiência tática, o posiciona como um adversário de peso em qualquer confronto. Este cenário hipotético sublinha não apenas a complexidade de poderes, de níveis, mas também de elementos naturais. Será que a borracha de Luffy pararia o gelo de Aokiji? Monkey D. Dragon. Incluindo uma figura enigmática e poderosa na discussão sobre personagens capazes de enfrentar o Luffy, Dragon, o líder do exército revolucionário e pai de Luffy, surge como um candidato formidável. Embora raramente tenhamos visto Dragon em combate, as pistas sobre ele dispensa comentários ao longo da narrativa e apontam para um poder imenso, possivelmente rivalizando com gigantes do mundo como Shanks ou Akainu. A teoria predominante é que Dragon possui uma Akuma no Mi relacionada ao clima, uma suposição baseada nos fenômenos atmosféricos que acompanham suas aparições, raios, tempestades e mais notavelmente ventanias fortes, onde aparecem quando o Dragon surge, sugerindo um controle sobre os elementos que poderia ser devastador em combate. Um momento
histórico que potencialmente ilustra a magnitude de poder de Dragon ocorreu durante o confronto de Edgewar, uma batalha lendária entre os piratas Leão Dourado e os piratas Roger. Nessa batalha, uma ventania misteriosa e poderosa destruiu metade da frota de Chique, virando o jogo a favor do Roger. Embora não confirmado se Drago estivesse por trás dessa tempestade, tal ato demonstraria um nível de poder capaz de influenciar os resultados dos conflitos entre os piratas mais poderosos da época. Se essas suposições sobre as habilidades do Dragon em controlar o clima forem verdadeiras, sua força poderia ser de fato comparável à de Gold Roger, marcando-o como um dos seres mais poderosos do mundo. Tal poder, combinado com a liderança do exército revolucionário e sua visão para o mundo todo, posiciona Dragon em uma categoria única de poder e influência. Dessa forma, embora o anime e o mangá não tenham explorado em profundidade o verdadeiro alcance das habilidades de combate de Dragon, as evidências sugerem que ele possui capacidades extraordinárias que poderiam representar um desafio significativo para o Luffy ou qualquer outro. A possibilidade de um confronto direto entre Luffy e seu pai carrega um peso emocional e narrativo imenso, prometendo ser um dos embates mais interessantes e complexos dentro do universo de One Piece. Marshall D. Teach, conhecido como Barba Negra, permanece uma das figuras mais enigmáticas e contraditórias dentro do mundo de One Piece. Sua estratégia oscilante entre o confronto direto e a retirada tática frente a adversários de renome faz dele um personagem complexo, mas sua força é incontestável. Portador de duas Akuma no Mi extremamente poderosas, Teach representa uma ameaça única com a Yami Yami no Mi, que é uma logia da escuridão, e ele detém a capacidade de absorver qualquer coisa com ela, até mesmo luz e os poderes de outras frutas do diabo. E com a Gura Gura no Mi, que é uma paramécia que lhe confere o poder de criar terremotos e tsunamis, Teach tem em suas mãos a capacidade de causar destruição em escala catastrófica. Além desses poderes devastadores, a força física de Teach não deve ser subestimada não. Antes mesmo de adquirir suas notáveis habilidades da Akuma no Mi, ele já era um dos combatentes formidáveis capaz de infligir uma cicatriz permanente no Shanks, que é um dos Yonkous, em um duelo de pura força bruta. E esta façanha por si só resulta a periculosidade de Teach mesmo antes de se tornar o detentor das suas frutas mais poderosas existentes. Shanks, reconhecendo a gravidade da ameaça representada por Teach, enfatizou que a cicatriz que carrega foi resultado de um confronto direto e justo, indicando que o poder de Teach, mesmo sem o auxílio de Akuma no Mi, é considerável. E esta revelação sublinha o perigo que Teach representa para qualquer um que cruze seu caminho. A recompensa atribuída ao Teach pelo governo mundial reflete sua força e o perigo que ele representa. A sua habilidade em manipular as trevas e causar terremotos, combinada com sua força física inata, posiciona ele como um dos verdadeiros adversários mais formidáveis do universo de One Piece. A comparação entre Teach e Luffy, especialmente considerando suas habilidades, recompensas e feitos, sugere um confronto entre esses dois e que seria um confronto épico, mas também incrivelmente equilibrado. Enquanto Luffy continua a crescer e superar limites, Teach, com suas duas Akuma no Mi e habilidades de combate comprovadas, representa um pico de poder que o Luffy ainda pode aspirar a superar. Portanto, considerando tanto seu domínio estratégico quanto sua capacidade de combate direto, Marshall D. Teach, o Barba Negra, é sem dúvidas um dos personagens mais poderosos e temíveis, cujo representa um perigo para Luffy Gear 50. Gorosei. Em Egghead, vimos o poder do Gorosei Sanjay Garcia Saturno, onde ele possui uma Akuma no Mi que ainda não foi revelada, mas é um poder demoníaco que parece muito poderoso e que o Luffy tem dificuldades de confrontar. Assim como Sanjay Garcia Saturno, os outros Goroseis devem possuir Akuma no Mi tão poderosas quanto e serem tão poderosos quanto. Ou seja, Luffy não bateria de frente contra os Goroseis, ou no mínimo dariam um bom trabalho para ele. Imu-sama. Imu-sama é uma figura envolta em um mistério e especulações dentro do universo, potencialmente posicionado como o antagonista final. Até agora, detalhes sobre sua identidade, origem e até mesmo sua aparência permanecem ocultos, deixando nós fãs e personagens também igualmente curiosos no escuro sobre a verdadeira extensão de seu poder. Em um momento significativo, foi mostrado Imu-sama usando a Mother Flame, uma arma de destruição criada pelo governo mundial que destruiu uma ilha. Isso é apenas um pouco do que ele é capaz de fazer, lógico, das suas ações, mas estando no topo do mundo, é certo dizer que ele possui um poder formidável. Além de seus poderes,
ele pode possuir entendimento ou armas ancestrais, como Uranus ou réplicas dela, assim como a Mother Flame, que pode ser a representação de Uranus, uma réplica. Ainda que Luffy tenha enfrentado e superado desafios aparentemente insuperáveis na sua jornada, a presença enigmática e o poder potencial de Imu-sama representam um desafio de uma escala completamente diferente. A luta contra um oponente com capacidade de dizimar reinos, de ter o comando sobre todo o governo mundial e ter comando sobre os Goroseis e tudo, é algo que o Luffy talvez não está preparado para enfrentar. Imu-sama parece ser alguém do século perdido, que está vivo há muito tempo e tem muito conhecimento, e de lá pra cá pode ter aprimorado seus poderes, e como nas sombras mostradas quando atacou o Rei Cobra, Imu-sama possui uma Akuma no Mi, e pelo que parece é muito poderosa e gigantesca. Se o Gorosei, o Luffy pode não estar preparado para enfrentar, imagina Imu-sama, que é o líder deles. Mas pra mim é questão de tempo até que o Luffy supere todos esses caras. Mas o que não pode ser derrotado e que tem que estar firme todos os vídeos é o seu like no vídeo. Isso é muito importante para me ajudar. Então dá aquela fortalecida, me recompensa com like, porque isso ajuda muito o canal. Se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nada. E aproveita e clica no vídeo que está passando na tela, que você vai curtir e não vai se arrepender porque está tão bom quanto este. Te espero no próximo vídeo.